Bom, aqui o mini índice, né, ele vai buscando, voltando para buscar essa região de gap. Por enquanto, né, ele segue em ligeira alta, acompanhando aí Wall Street. Os principais índices também, agora o S&P vai revertendo o movimento em 0,04 de queda. O movimento segue mais fraco ainda, mas nem tanto quanto ontem, né, onde houve bastante pressão, principalmente para as tecnológicas ontem. Então, aqui ele vai voltando para buscar essa região de gap, provavelmente fechar, né, o gap aqui da segunda-feira, que já abriu em gap de baixa. Na última semana, ele chegou, renovou máxima mais uma vez, né, principalmente na sexta-feira, que continuou. Na quinta-feira, o otimismo global, que foi este que andou aqui, levou o índice, né, aqui para casa dos 122. As notícias sobre os avanços aí das vacinas, né, no Brasil, e também o entusiasmo global, né, levando as bolsas nos Estados Unidos a novos recordes, e o Ibovespa acabou acompanhando aqui, né. Entretanto, já mostrou exaustão, uma pequena exaustão na quinta, né, na sexta ainda continuou, e ontem realizou os lucros aqui. Por enquanto, segue em ligeira alta, aqui agora o inside bar, né, porque vai tentando voltar para cá, para essas máximas, antes de refazer todo esse movimento aqui. Por enquanto aqui, né, o movimento de compra ainda é fraco, apesar de estar voltando, tem um pequeno triângulo simétrico se formando aqui, e pode ser essa primeira entrada, para a primeira entrada de correção. Vamos ver. Enquanto isso, né, o mini dólar, ele vai corrigindo, vai fechando o gap de ontem, vai voltando aqui para a zona de 5,40, apesar da intervenção ontem do BC, o dólar fechou acima dos 5,50, né, a máxima aí em 2 meses, avançou bastante, porque, né, o mercado de câmbio já iniciou a semana sob forte pressão, abrindo caminho aí no dólar, né, o dólar emendando a quarta alta consecutiva, renovando máxima de fechamento também, puxado pela essa realização de lucros no mercado externo, né, em meio aí às incertezas sobre os rumos da pandemia, porque agora para o Brasil a tendência é piorar, né, e o aumento nas taxas de juros de títulos também que a gente vê para os Estados Unidos, né, por isso o dólar vem dando essa recuperada. Então o Banco Central, né, fez uma interferência aí no câmbio no dia de ontem, entretanto, né, para dar liquidez ao mercado, entretanto, não resultou muito. Agora ele vai se aproximando aqui, né, dos 5,40, na verdade 5,41, fechando o gap. Nas próximas horas, tendência é voltar para cá, né, para formar, quem sabe, um possível topo duplo. Voltar para cá, para os 5,48, né, mais uma vez. Por enquanto, ainda não tenho reversão, né, e correção normal, né, para fechamento aqui do gap. Para o Brasil, o que vai pesando ainda é o cenário fiscal, porque agora com o agravamento aí aumentando essas infecções aí no Brasil, claro que se aqui, né, para a Europa já aconteceu, para os Estados Unidos piorando, é claro que lá também não vai ficar para trás, né? As consequências econômicas, né, do agravamento aí da pandemia, né, que com certeza vai se espalhar pelo primeiro semestre aí de 2021, já incluindo também inflação maior, né, ampliação, quem sabe, dos programas de auxílio emergencial, porque vai ter que ter, eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que interferir mais uma vez, provavelmente, né. Já mais cedo, o IBGE informou aí o IPCA, que subiu, para o mês de dezembro, que subiu 1,35, né, e fechou o ano com um avanço de 4,52, bem acima da previsão do mercado. Então, a gente já consegue, a gente já vê o avanço da pandemia em praticamente todos os estados aí no Brasil, né, o que vai trazer à tona nova rodada de discussões aí sobre medidas de auxílio, né, para quem está aí mais vulnerável, né, que não tem uma renda. Ou seja, né,
que esbarra ainda mais na questão fiscal. O Brasil já não anda muito bem das pernas, claro, já tem um histórico aí complicado, né? Eu também, vendo as notícias hoje, vi que a Ford também vai encerrar as atividades no Brasil, ou seja, mais desemprego vai gerar, né, claro, e complica ainda mais. Por enquanto, aqui está sem tendência, né? Vamos ver se ele vai conseguir fechar o gap, né? Vai se estabilizando aqui nessa região, por enquanto, desses últimos topos aqui. Aqui em um 23.500, vamos ver se ele vai conseguir avançar para fechar esse gap, quem sabe um possível topo duplo. Mas, por enquanto, grande indecisão aqui. Voltando para cá, depois tem a tendência, né, para refazer todo esse fractal e voltar para o 119, né? Tem todo esse fractal aqui para refazer. Aqui nos 5 minutos. Já começou a entrar uma pressão de venda. Vai parando aqui, né? Eu tenho uma grande zona de suporte, né, com esses topos anteriores. Por isso, provavelmente, ele ainda avança mais um pouco, né, para poder fechar esse gap, antes de entrar a maior correção. Estão vendo que começa também a querer reverter movimento, aqui com a linha de compra, já se posicionando. E pode ser aqui, para a próxima hora, pelo menos, ele continuar avançando ainda mais um pouco. Vamos dar uma olhada lá nos gráficos. Eu vou começar aqui, né, com a Sabesp, mas antes. Vamos olhar aqui em relação aos outros países, né? A gente tem aqui a China, tem os Estados Unidos, Índia e o euro, né? Europa, zona euro aqui. O Brasil se encontra aqui embaixo ainda, né, com um saldo negativo, bem distante de todos os outros aqui. E com relação aos setores aqui no Brasil, né, materiais básicos que continua liderando, apesar de que ontem Vale fechou estável e CSNA, né, entrou uma pequena correção. Os em Minas foi quem subiu, né, subiu mais de 1%, destoando aí da tendência, né, para o mercado, que a maior parte do movimento foi de realização de lucros. Então, aqui materiais básicos, né, entrou uma pequena correção ontem, mas hoje já volta, né, para continuar o movimento. Estrangeiro segue aqui bem mais abaixo, né, estão vendo que vai impulsionando aqui esse setor. E logo abaixo eu tenho a indústria, né, o IBOV está aqui de branco. Bem abaixo do IBOV eu tenho os fundos imobiliários de utilidade pública, que é o caso aí de Sabesp, que ainda continua fraca, e os bancos aqui, setor financeiro. Então, Sabesp, né, como eu frisei na última semana, o que era preciso? Confirmar o rompimento dos R$ 43 que ela não fez. Portanto, ela até avançou aqui na sexta-feira, né, mas não rompeu aqui o nível. E hoje, né, ontem no caso, abriu com gap de baixa e voltou para esses últimos fundos. Está aqui nos 41,50 por enquanto. Né, porque ela pode muito bem ainda, né, renovar essa mínima. Ainda pode, né, estender mais um pouco, pelo menos o próximo nível que eu tenho aqui é 41. Então, até houve uma pessoa que comentou que havia comprado aqui, e eu até comentei, falei, bom, você deveria ter esperado mais um pouco, inclusive até mencionei aqui esse triângulo simétrico, e que nada garantia, né, que ela não continuasse a correção. E falei, até comentei, né, botei nos comentários que a pessoa deveria ter esperado mais um pouco, porque o movimento, né, ainda não tinha força, inclusive confirmada aqui pelo OBV e MACD histograma, que vai fazendo aqui. Por enquanto, no candle de ontem, mostrou uma exaustão nessa região aí de 41,50. Pode ser que ela comece a reverter daqui. Mas enquanto ela não sair desses últimos topos, ela não confirmar o rompimento dos 43, ela não avança, né? No semanal também eu já havia mostrado.
que ela poderia ainda estender essa correção até níveis mais baixos aqui, para vir de encontro à média, né? Porque eu tenho a divergência escondida, ou seja, continuação do movimento prévio, e o ABV está aqui, né? Bem fraco. Então, gente, não adianta você ir de primeira, né? Porque já vê candles aqui com longas sombras, né? Você tem que olhar vários fatores, você tem que ver qual a resistência que está mais próxima, se ela está numa zona de forte suporte, olha, se ela tem possibilidade de renovar a mínima ainda. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar antes de tomar posição. Porque, inclusive, essa pessoa entrou aqui, já não lembro qual foi o nível, se foi aqui em 42,60, mais ou menos, né, aqui. Inclusive, eu falei por conta de stop, acho que foi aqui. Porque eu já tinha uma longa barra anteriormente. Então, onde que estaria o stop dele? Estaria bem aqui embaixo, muito, muito grande. Um risco muito grande para o movimento que ela fez, olha. Não valia a pena. Então, não adianta entrar com pressa, né? É preciso uma análise e saber interpretar o que o gráfico está te passando ali para você, né? Pegar um bom movimento. Que não foi o caso aqui, né? Eu até frisei que o movimento era ainda fraco, que ainda não tinha possibilidade de reversão. Hoje aqui, os destaques, aliás, deixa eu mostrar outra também, a POM, né, que eu havia mostrado a minha entrada, realizei ela ontem, né, porque eu levei até 3,15, e ela avançou mais aqui, nos 3,23, mostrou exaustão, hoje está entrando essa primeira perna, né, mas essa primeira perna de correção que pode vir até aqui, nos R$3 mais uma vez. A tendência para ela é continuar, né, desde que rompa 3,50. Porque aqui eu tenho um possível pivô de alta, do 26 de outubro, esse último fundo aqui. Também consigo ver aqui um triângulo ascendente se formando. Então, aqui está mais, até marquei aqui um pivô, mas aqui, olhando agora rapidamente, né, é mais fiável aqui esse triângulo ascendente. Portanto, né, como eu tenho uma zona de forte resistência aqui, é bem mais provável que ela volte para esses níveis mais baixos ainda, pelo menos até 2,70, antes dela continuar. Ela fazer um falso rompimento aqui dos R$3 para poder avançar, continuar avançando. Porque ela saindo aqui desse nível, ela tem retorno aqui, né, em R$5 para refazer todo esse movimento aqui. VUC3 também, né, que eu entrei. VUC3 eu entrei com a venda. Ainda está trabalhando aqui nesse triângulo simétrico. Como o OBV, né, ainda não tem uma reversão aqui, porque ela precisa perder os 7,50. Na verdade, eu tenho um diamante aqui, né? E ela precisa perder esse último fundo, 7,50, para realizar maior movimento. Aqui, ó, 3 dias seguidos. Tenho a resistência aqui dos R$8. Por enquanto, está com muita indecisão, né? Aqui numa hora vai se segurando por enquanto no fechamento de ontem. E eu tô aqui, né? Meu stop tá logo acima dos R$8. Espero levar a operação até os 7,15 na abertura dessa barra. Saber que anteriormente ela formou também um triângulo simétrico. Depois que veio testar os 6,50, avançou. Só que aqui, né, o OBV e MACD histograma me dão essa continuidade, né? O movimento já perdeu a força com esse último teste que ela fez aqui nos R$8. Por isso que eu entrei. E na semana também, né, já tenho vários candles com longas sombras nessa região de resistência aqui, que me mostram, né, maior probabilidade dessa primeira perna de correção, além de uma pequena divergência aqui. Então, já na semana aí do 21 de dezembro, eu já tinha, aliás, na semana anterior, o início de dezembro deixou uma estrela cadente, depois um ring-ment,
Hangman, falso pin bar. Agora eu tenho um doji, enquanto eu tenho um inside bar aqui. Para quê? Para voltar, para se aproximar dos R$7, para vir de encontro à média de 200, né? Que ela segue aqui um pouco, ligeiramente flat, né, nesses níveis. Portanto, ainda fico aqui. Mas tudo vai depender do rompimento do 7,50. Enquanto não romper 7,50, não tem possibilidade de continuar. Mas olhando, né, pelo OBV, a maior probabilidade aqui é a fraqueza do movimento, que eu consigo, né, ver aqui para a VUC3. Hoje, a gente tem a HPV3, né, um dos destaques. Os planos de saúde vêm subindo bastante, né, mesmo porque já começou aí o reajuste para o ano. Coitado que nem plano de saúde no Brasil, né, paga valente. E ela vem subindo bastante, né, hoje vai recuando, agora 2,58, vai estendendo aqui o movimento, né, de queda. Ainda ontem ainda abriu com forte gap de alta, continuou mais um pouco aqui o movimento. Aqui eu tenho um engolfo de baixa na abertura, mas tudo vai depender de rompimento aqui dos R$17, que por enquanto ela vai fazendo suporte nesse nível. Então, ainda não tenho maior correção por enquanto, né, porque eu também não tenho aqui, parece um dark cloud, mas não é, né, não abriu com gap, não superou a máxima do dia anterior. Por enquanto, movimento normal aqui de correção. Então, provavelmente, como ela já veio buscar 18,50 ontem e hoje também na abertura, ela ainda tem grandes chances de buscar os 19 antes de fazer maior correção. Vendo que o movimento é de força ainda para ela. Na semana, também o movimento continua, movimento ascendente. Quando ela romper os 17, aí sim eu tenho a maior correção. Vai dando uma pausa após ter escalado aí mais de 27% nessas últimas duas sessões, né, sexta e segunda. E também na sequência do anúncio aí dos planos de fusão com a rival, a Notre Dame. GNDI também vai recuando hoje, vai corrigindo. Bem menos. Então, provavelmente, né, vai renovar a máxima antes de fazer essa maior correção. Vendo que a abertura também foi um pouco mais fraca, mas ainda, né, ela vai se estabilizando nos 94. Como a última máxima de ontem foi no 103, provavelmente ela vem buscar um nível mais alto, né? Aqui, 103,50. Provavelmente. 103, Ainda tenho 103,50 ainda para buscar. No momento que o movimento, né, eu tenho aqui um gift, vai se formando, ainda tem força no movimento, então ela ainda pode estender mais um pouco antes, né, dessa primeira correção. E eu já até havia marcado aqui, GNDI, quando superasse a região dos 76,50, o próximo nível era os 89, mas ela avançou ainda muito mais. Veio aqui para a região dos 100. Agora, ela vai recuando 2,51, após ter disparado mais de 40%, né, desde sexta-feira também, nessas duas últimas sessões, disparou com muita força ainda. Semanal também, a mesma coisa. Ela já até ultrapassou aqui o nível que eu havia marcado, né, de R$89. Então, fica aí a probabilidade, aquelas renovem máxima antes, né, de entrar a maior correção. Estou vendo que aqui, numa hora também, a venda vai perdendo a força. Tudo vai depender também se ela romper, né, a linha de fechamento de ontem. O GPA3 também vem subindo bastante. Voltou a renovar a máxima. A máxima aqui
do dia 8 da sexta-feira, em 2,59, ontem e hoje, ainda recuando. Por enquanto, né, o suporte principal fica em 23, eu também tenho uma ligeira divergência, que foi essas duas últimas sessões aqui. O que eu tenho agora aqui se formando, né, um alargamento. Portanto, o GPA ainda pode estender essa correção até 22, ainda não tem reversão aqui, dividindo nos dois. Ela pode estender essa correção até esses níveis aqui, vir de encontro à linha inferior desse alargamento, parar aqui nos 22, para voltar para cá. Também ela tem um grande vão no gráfico aqui, né, para voltar a preencher. Já no mês de novembro, ela veio praticamente o mês inteiro, flutuou aqui, né, num triângulo simétrico, num R$21, que ela confirmou o rompimento quando? Em 3 de dezembro, e disparou. Por enquanto, ela segue aqui 1,43 de queda, e tem a tendência aqui para renovar, né, essa mínima, ou seja, para continuar aqui a correção, e depois voltar para essas máximas dos 25. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui numa hora, né, por enquanto eu tenho uma Evening Star, com a resistência aqui próximo aos 24, também linha de fechamento. Vamos ver se ele vai perder, se o GPA vai perder 23,50. Perdendo 23,50, vem buscar o número inteiro, para começar uma pequena recuperação. Olha a semana, né? A semana deixou um falso pin-bar semana passada, ou seja, não é agora que ele vai superar R$25. Então, tem essa primeira correção aqui, por isso, né, tem grande possibilidade de recuar até R$22. Formação aqui da Evening Star. Embraer também vai revertendo o movimento, que eu tenho um triângulo simétrico aqui. Embraer, o máximo, por enquanto, são as últimas máximas aqui de dezembro. Ou seja, eu tenho R$10 como próxima resistência aqui para ela. Por enquanto, é o máximo que ela pode vir buscar. Ela abriu, né, com um gap de alta e vem subindo até agora, né, sem nenhuma correção. Por enquanto, aqui eu tenho um inside bar se formando numa hora. Né. A primeira correção, se entrar, é voltar aqui para os R$9 no máximo. Né, primeira perna aqui de correção. Todo esse movimento aí é um movimento positivo para as empresas exportadoras, né? Já seguindo aí o repique recente do dólar contra o real, principalmente. E por enquanto, né, segue aqui tentando romper este triângulo. Apesar de eu ter um candle aqui de força, né, ainda não foi confirmado esse rompimento. Portanto, né, ele precisa confirmar rompimento de 9 para continuar aqui. E no máximo até os R$10. Já começa a reverter MACD histograma, dando força aqui no movimento. Vamos ver se vai continuar. Ó. Semana, né, a última semana deixou aqui um engolfo. Mas esse engolfo, né, ele não é de alta, ele é de baixa.
Entretanto, né, só é confirmado quando voltar a romper R$8. Ainda não tenho essa reversão de movimento, essa confirmação, né, daqui do movimento prévio, portanto, né, fica limitado ainda aqui aos R$10 para a Embraer. Hoje também, olha, no Requinash, por isso que a gente tem que olhar todas as possibilidades, tudo que a gente tiver disponível, todos os detalhes. Estão vendo aqui? Um doji. Então, provavelmente não vai confirmar esse rompimento dos 9. Chegou no limite, por enquanto. Tem possibilidade de quê? De voltar para os 8, ó, de encontro a média aqui de 200 mais uma vez. Estão vendo que ela está flat? Está esperando que o preço retorne para cá mais uma vez. Nada ainda me confirma que esse movimento vai continuar. Agora, né, 6,85, estendendo aí o movimento de alta. Meus frigoríficos, né, que JBS também segue em alta. JBS está voltando aqui para os R$25, né, agora R$24,50. Já entra aqui o falso pin-bar, já entra a primeira correção. Para onde? Para a abertura dessa barra, provavelmente, onde iniciou esse impulso aqui, porque o início aqui, a abertura, né, foi com um spinning top, só que não rompeu o fechamento, então a tendência era continuar, buscar o nível mais alto, região de 24,50. Aqui, né, a última análise que eu fiz, eu deixei essa possibilidade aqui, dela voltasse para os 24, renovando máxima, e depois poderia entrar maior correção. Só que esse movimento aqui ainda continua. Entretanto, né, não tem muita força essa continuação. E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cunha ascendente se formando. Então, estão vendo aqui, eu tenho que ter todo esse zigue-zague, né, para formalizar essa figura. Senão, né, a gente pensa que por ter sido um movimento forte anteriormente, a gente já vai logo traçando cunha, mas não, né, a gente tem que saber também diferenciar um pouco, né, porque a gente, às vezes, traça uma cunha, né, fica esperando por uma correção e o ativo simplesmente continua o movimento prévio. Na semana, eu também ainda não tenho reversão, porque essa região de R$25 é uma zona de gap, né, de 26 de fevereiro. Eu também tenho os topos, né, as sombras dos candles, eu tenho muita rejeição aqui ainda. JBS simplesmente também está numa retração de FIBO, por isso, né, ainda está com um pouco de dificuldade. Mas ela vem encontrando dificuldade desde 4 de maio, que ela não consegue superar isso aqui. Então, quando ela romper, sair dessa região de gap e confirmar o rompimento dessa região de FIBO, né, estende até os 29, pelo menos. Por enquanto, ainda não confirmou essa continuação. Aqui para JBS. Marfrig, olha, Marfrig voltou para a média de 200, né, aqui para se aproximar aqui dos R$13, né, 13,50 na verdade, as últimas análises. Eu também alertei sobre isso, porque como ela não conseguia sair dos R$15, provável, né, que ainda tinha um vão também aqui no gráfico, para voltar a preencher, provavelmente ela voltaria para cá, o que ela está fazendo. Aqui, por enquanto, o que eu tenho? Um engolfo com o dia de hoje. Mas, olha, não é engolfo de alta, é engolfo de baixa. Tudo vai depender, né, do rompimento desses últimos fundos, praticamente os 13,50. Por quê? Né? Porque eu tenho uma zona de resistência aqui, que é o 14,50, eu tenho região de gap, aqui do final de outubro,
Então, não dá para se animar muito aqui para ela. E pelo semanal, a gente consegue ver uma bandeirinha se formando, né, uma bandeirinha de baixa. Por quê? Porque ela ainda tem um grande vazio no gráfico para voltar a preencher. Provável, né, se ela perder esse último fundo de 13,50, e eu consigo também ver aqui um ombro, cabeça a ombro se formando, se ela romper os 13,50, tem todo esse caminho aqui para refazer. Na verdade, o primeiro ponto para ela voltar a buscar recuperação é R$12, porque R$12 é um nível muito importante desde outubro de 2019 aqui para Marfrig. Então, se a gente faz aqui 100% fica aqui em 9,50. Para quê? Para vir de encontro à média, para preencher esse vazio. E sempre volta para preencher. Por enquanto, né, ela tem essa região de 13,50 que ela vai se estabilizando. Quando isso for rompido, ela vem buscar níveis mais baixos. E o mais importante que tem aqui para baixo é R$12, né, porque esse movimento ainda não foi confirmado, pelo contrário, né? O OBV e MACD vai mostrando fraqueza ainda, e agora ela segue em 2,29. Então, o BIF3, consequentemente, também segue aqui. BIF3 que voltou para esses últimos fundos, eu tenho praticamente um retângulo, né? Na verdade, topo triplo aqui, né? Fundo triplo, 3 rios se formando aqui, mas, né, com o limite de R$11 para BIF. Por quê? Enquanto ela não superar R$12, ela não reverte tendência. Olha, o BV muito fraco, MACD de histograma também. Vamos ver a semana. Olha aqui a semana. Ela tem uma zona forte de suporte aqui por enquanto. Por quê? Porque eu tenho o 61,8, eu tenho uma região de gap aí de 9 de março, eu tenho a média de 200 e eu tenho o número inteiro. Por enquanto, ela está bem amplamente suportada aqui. Um bom suporte. Perdendo isso aqui, vem buscar a retração seguinte, no 7,50 pelo menos. Mas, por enquanto, ela está com forte suporte, agora segue em 3,43. Brasil Foods. Também tem uma impressão aqui de um ombro, cabeça, ombro se formando. Aqui, 22,50 é forte resistência, que ela não conseguiu superar ainda. Agora, né, já vai entrando pressão de venda, tem probabilidade de voltar para esses níveis aqui de 21 mais uma vez. E rompendo isso aqui, ela tem todo esse movimento para refazer até os 18,74. Uma pequena região de gap aí de 9 de novembro e os topos, né, de 15 de outubro. Semana. Por enquanto, a semana, né, vai consolidando aqui nesse intervalo de 22,50 e R$20. Também coincidindo com os topos aqui, a última máxima de 1º de janeiro, né, também tem uma região de gap. Então, ela está um pouco travada aqui. O movimento que ela fez, esses últimos, ainda mostra muita fraqueza. Então, aqui, enquanto ela não superar a máxima dos 24,50, ela não continua, e ainda assim, né, eu tenho uma outra zona de gap aqui, no início do ano, de fevereiro, e tem a média de 200, que ela vem flat. Então, superando essa última máxima, ela tem continuação até R$29, né, para testar a média de 200. Por enquanto, muita indecisão. É preciso aguardar o rompimento aqui. Ou ela vai superar essa região de 24, ou ela sai daqui dos 21 para vir buscar os níveis mais baixos.